agora o enxovalzinho da boneca. Roupa eu acredito que não seja um problema para a maioria das bonequeiras. Então eu não vou me estender muito nesse quesito. Os sapatinhos eu já expliquei como faz num outro vídeo, né? Tem os dois sapatinhos, eu já expliquei como são feitos ambos os sapatinhos. Aqui estão do mesmo tamanho. Foi feito com feltro dublado com tecido que eu usei para roupa. Então é só procurar o vídeo e fazer. Para fazer o vestido, eu fiz um vestido com o avesso, né? Então esse vestido aqui ele tem o avesso, olha, todo trabalhado. Ele foi todo trabalhado, eu fiz ele inteiro à mão, porque eu achei que ficaria mais prático de costurar à mão do que fazer o vestido na máquina, porque ele é tão pequeno, então eu acabei fazendo todo à mão. Então ele tem o direito e o avesso, feitos com acabamento, pontos pequenos, ponto atrás, né? Olha, tanto o direito quanto o avesso dele pode ser usado na boneca. Se você quiser usar dupla face, olha só, o vestidinho pode ser usado de ambos os lados. Porque tanto o direito quanto o avesso tem um bom acabamento. Puxar a manguinha, eu devia ter puxado. Mas só para demonstrar para você que dá para ser feito isso aqui. Então esse aqui é o avesso do vestidinho. Ó. Vou desvirar aqui. Como esse tecido ele tem um avesso bonito, né? A parte estampada dele, que é o direito. É bem interessante, ó. Bem interessantezinha a parte estampada. E o avesso dele também achei bonito. Então eu brinquei um pouco com as estampas. Eu aproveitei a parte de cima de um lado e fiz estampado em cima e a parte de baixo lisa. E do outro lado, eu fiz a parte de cima lisa e a parte de baixo estampada da saia. Aqui a gente faz um acabamentozinho de bainha virada atrás, para que fique um bom acabamento na parte de trás do vestido. Deixa eu virar assim que é melhor. Na parte de trás do vestido, eu preguei a renda também toda a mão. Do outro lado, para fazer um acabamento melhor, eu coloquei sutache. Já vou passar a medida da saia para vocês. Então, isso aqui não tem segredo para fazer. Usei aqueles colchetes da vovó, então tanto faz de um lado quanto de outro, né? Você pode usar o vestido de ambos os lados. Fiz um vestido bem básico, bem simples. Aí, no caso, se você quiser colocar gola, colocar cinto, fica a seu critério. Mas eu fiz o mais básico do básico mesmo, que é para qualquer pessoa poder fazer, o vestidinho. A calcinha tem elástico, porque eu queria que todas as roupas fossem removíveis. Aqui embaixo, dentro da bainha, eu passei um fitilho, aquela fita mais fina que tem. Ó. Aí dei uma leve franzida, para que isso fique nas pernas da boneca, mas que não esprema a perna da boneca. O elástico eu medi na cintura da boneca, fiz o elástico em conformidade à cintura e que passe no quadril dela, tá? Isso aqui tem que passar no quadril. Passei um elástico. Aqui eu ainda não tirei a linha, tá, pessoal, da costura. Eu não passei ainda o secador de cabelos. Depois que passar, como foi com a caneta fantasminha, isso aqui vai sumir. Todas essas marcas que tem aqui na roupinha, que ainda estão aparentes, vão sumir. O que eu fiz de diferente? Meias. Meias. Fiz um parzinho de meias. O que eu uso para fazer as meias? Em primeiro lugar, a gente precisa ter a boneca pronta para poder fazer essas meias. Depois vou passar no material de apoio
o molde da meia, apesar que cada qual pode fazer a sua em conformidade ao trabalho que fez. Como que a gente faz o molde para uma meia? Pega a boneca, vira o pezinho assim, ó, da boneca. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Deixa eu virar o do outro lado que é mais fácil, ó. Vira o pezinho assim. Aí vai lá, um pedaço de papelão, um pedaço de papel e traça, faz um risco ao redor da perninha da boneca. Olha, tá vendo? Isso aqui fica meia. Eu não quis uma meia muito longa, porque senão ia tampar muito a perninha da boneca. Essa parte aqui, olha, também, eu deixei um pouquinho maior, porque eu ia trabalhar com pano, com tecido de meia mesmo. Deixei um pouquinho maior caso esgarçasse, mas não teve problema não. Então, você pode até reduzir aqui, ó. Aproveitar aqui a pontinha do pé da boneca e já reduzir aqui mesmo. É que eu não sei o tamanho que cada qual vai ficar. Porque dependendo do material que você trabalha no corpo, tem umas bonecas que vão ter mais elasticidade e outras não. Mas o molde da meia é isso aqui. Aí, o que que eu faço? Eu compro essas meias que vêm de pacote, meias femininas. Aquelas meias simples que a gente encontra em camelô, né, em lojas de acessórios. Essa aqui já foi cortada. Olha, essa meinha aqui. É parzinho de meia. Eu aproveito do elástico para baixo. Então, aqui, vamos supor que a meia está aqui. É que eu só tinha um par de meia e eu não saí esses dias. Então, o que que eu fiz? Eu posicionei aqui, ó, a meinha, bem na linha da outra meia. Como se aqui, vamos supor que aqui fosse o elástico da meia. Esquece aquela parte de cima lá. Então, você posiciona no elástico, bem rente à linha da meia. Seria aqui, ó, bem rente à linha da meia. Espera um minuto que eu tenho uma outra meia ali mais escura. Eu vou mostrar. Só um minuto. Pronto, olha aqui, ó. Posiciona a meinha aqui, na outra meia. Aí, corta com margem de costura. Deixa uns 3 milímetros, mais ou menos. Vai fazer isso nas duas meias. Nos dois pares de meia. No caso de uma assim, dá para aproveitar os dois lados. Você faz as duas meias numa única, aproveitando um único pé de meia. Faz uma desse lado, outra desse. Aproveita um único pé de meia, você consegue fazer o parzinho da meia da sua boneca. Feito isso, é só ir na máquina, ponto pequenininho. Eu risco com a caneta mágica ao redor, né, do tecido. Aí faz os pontos pequenininhos e costura a sua meinha. Vai costurar aqui, ó. Ao redor aqui, porque essa aqui já é a linha da meia, a linha da dobra da meia. Pronto, aí fica o parzinho de meias prontos. Fica uma belezinha colocado na boneca depois. Agora eu só vou dar algumas instruções de como a gente faz para cortar os moldes. Para cortar a blusinha do vestido. Dobra o seu tecido. Eu não costumo deixar esse espaço todo, não. Aqui eu vou precisar de uma margem de meio centímetro. Aqui e aqui. Então, eu vou ajustando o tecido até chegar na posição que eu preciso. Porque isso a gente aproveita pano. Apesar que aqui o pano tá pequenininho, o tecido tá pequeno. Mas aqui, ó, vai ter que ter meio centímetro. Pode vir mais pro lado de cá. Pronto. Olha, aqui tá escrito meio do tecido na frente. Então, aqui, ó. Você posiciona no meio da dobra do seu tecido. Segue o fio, observa o fio. Então, isso significa que o fio do tecido está na vertical. E é a elasticidade para a horizontal. Então, posiciona o seu molde. Deixa uma pequena margem aqui, ó. Só uma pequenina margem aqui, ó. Tá? De sobra no meio. Isso é uma garantia
para que vai servir na boneca. Uma outra dica que eu dou é a seguinte: antes de passar para o tecido, você pode pegar a bonequinha, já com o molde cortado, e testar na boneca esse molde de papel. Ver aqui se está se encaixando os tamanhos. Olha aqui, ó. Tá vendo? O próprio molde de papel já vai servir como base. Já tá um tamanho bom. Eu decotei um pouquinho mais. A minha eu quis um decote um pouquinho maior, então eu aumentei o decote. Então, volto lá, pego a caneta fantasminha, não tô com ela aqui, mas só para demonstração. Então, isso aqui no meio, posicionado no meio do tecido. Aí, eu vou riscar com a caneta fantasminha, aqui todo ao redor. Desculpa, eu vou pausar por causa da cachorra, só um minuto. Desculpa, pessoal. É que assim, gravando o vídeo em espaços onde tem movimento, bichinho, às vezes eles dão sinal de vida. Então, aqui, olha, é o meio da frente da roupinha, né? Deixa eu virar assim. Ó. Esse aqui é o meio da frente. Então, ele vai ficar na dobra do tecido. Aqui está a dobra do tecido. Aí, vai riscar aqui, né? Essa parte aqui não risca. Então, risca aqui onde vai ser o decote. Aqui. Risca, cava. Aqui. Aí, estende, passando meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro. Essa parte aqui que vai ser as costas, você vai cortar também deixando uma margem de meio centímetro. Então, ela vai bater aqui, ó. Aqui também deixa meio centímetro para cortar, meio centímetro ao redor do tecido todo. Deixa a margem de costura de meio centímetro. Você vai fazer isso 2 vezes. Uma para a parte da frente do tecido, outra para o avesso do tecido. As manguinhas, eu fiz uma vez só a manga, mas eu fiz o acabamento de bainha virada na lateral da manguinha. Deixa eu mostrar como é feito isso. Então, aqui, olha, eu ampliei um pouco o tamanho da manga, porque aqui a gente pode brincar mesmo de boneca. Enquanto a gente está fazendo o trabalho com as bonecas, a gente pode brincar de fazer boneca. No molde que vocês vão receber, está aqui, ó, onde está essa linha preta aqui. É o molde que vocês vão receber. Só que eu quis fazer uma brincadeira. Eu quis que essa manga ficasse mais comprida, para que eu pudesse dar uma leve franzida até o meio, onde fica o cotovelo. Isso dá um movimento muito bonito para a manga. E aqui também eu aumentei essa região para poder embeber, para poder franzir isso aqui, ó, daqui para cá, e criar um volume no ombro. Então, a gente pode brincar mesmo de costureira, nessa hora que a gente brinca. E quando eu vou cortar a manguinha, o que eu faço? Eu viro a bainha antes de cortar a manga. Fazendo isso daqui, pode até vincar com ferro, se você quiser. Fazendo isso daqui, ajustando aqui a manguinha, quando você for virar a bainha do punho da manga, já fica mais fácil para você, porque já vai ter essa linha de corte aqui. Então, mesma coisa. Tecido duplo, vai riscar a manga, riscou a manga com a caneta fantasminha, corta deixando uma margem de costura de meio centímetro, pelo menos meio centímetro. Sentido do fio também é no sentido vertical. Então, a largura, a elasticidade vai estar para as laterais. A manga é cortada do mesmo jeito. 2 vezes. Tecido estampadinho. A calcinha é muito fácil de fazer também. Trabalhei com pano branco, porque normalmente essas partes das partes de lingerie da boneca, a gente trabalha muito com branco, né? Eu gosto de trabalhar com branco, ou um tom cru também fica bem bonito. Aqui está a orelha do tecido, então a elasticidade está para esse lado. Também a gente vai trabalhar na vertical. O fio é esse aqui, ó. Então, ó, tecido duplo, dobro,
Dobra o tecido duplo. Deixa eu colocar ele bem posicionado para poder fazer a bainha. Coloco a minha peça aqui. Aqui não deu o tamanho, a gente puxa um pouquinho mais até ajustar. Você coloca o seu tecido, vai aproveitando o seu tecido, conforme você tem aí. Então, aqui ajusta bem, deixa bem ajustado os dois. Tecido, aqui a gente vai dobrar 4 vezes, né? O meio do tecido está aqui. Essa é a linha do meio da dobra do tecido. Então, eu vou ajustar. Deixa eu ajustar bem aqui a parte da frente com a parte de trás. Ajusto lá a calcinha. Vem com a caneta fantasminha, risca, molde e recorta. Aqui vai deixar margem de costura nessa parte, na parte da onde vai ser o encaixe das duas pernas, né? Aqui também vai ter margem, aqui não precisa. Só aqui que você pode cortar rente a linha, porque essa parte a gente vai vincar. Essa aqui é a bainha, tá? Feito isso, terminou de riscar, vai lá na máquina, costura aqui, ó. Faz uma costura aqui nas duas peças. Então, vão ficar duas partes dessa daqui com uma dobra aqui. Aí, vai lá, costura aqui na máquina, costura essa parte aqui na máquina, dos dois lados. Monta a calça. Seria isso aqui. Deixa eu virar a calcinha do avesso. Olha. Aqui, ó. É que ela já tá toda montada, né? Mas, ó. Então, vai lá na máquina, costura aqui. Essa primeira costura é o gancho, tá? Da calça. A gente costura os dois, faz os dois. Faz um e o outro lado. Faz o gancho. Depois que você fez o gancho, abre seu trabalho. Junta as duas partes pelo centro e passa uma costurinha juntando as duas perninhas. Aí já aproveita e já faz a bainha da cintura também. Embainhou aqui, deixa uma aberturinha para entrar o elástico aqui embaixo. Então, deixa uma abertura aqui embaixo para poder passar o elástico aqui. Feito isso, embainha essa parte aqui. Deixa uma bainha com uma largura não muito grande, mas o suficiente para que você possa costurar a renda e ainda passar depois o fitilho aqui por dentro. Dá mais ou menos uns 6 a 7 milímetros aqui de bainha. Feito isso daí, usa a tesoura de picote para fazer o arremate aqui, ou pode passar na máquina de overlock também para fazer esse acabamento aqui, ó, tá? Olha, atrás, na frente. Eu gosto da tesoura de picote porque ela já ajusta as curvas. Na hora que a gente vira a calcinha, fica bem assentadinha. Feito isso, costurado lá na máquina, ponto 1,5 a 2. Aí é só vir passar o fitilho aqui. Eu uso agulha de bordado ponto cruz, que é aquela agulha que não tem ponta, aquela agulha de ponta robusta. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Essa agulha aqui que eu uso. Eu não sei o tamanho dela. Ela tem a ponta arredondada, tá vendo? É mais arredondada a ponta. E aqui ela tem uma cabeça que vai passar a fita, que dê pra gente passar o fitilho nela. E com a própria agulha, aqui ó, tá vendo? Passa o fitilho. Aí você põe o fitilho no tamanho que você quiser. Se quiser um laço maior aqui, mede essa largura da calcinha aqui. Mede lá. E deixa passando a quantidade que você quiser. Não precisa passar muito, não.
deixo um tanto assim mais ou menos, corto aqui, aí passo o fitilho com a própria agulha, você vem passando o fitilho, pega da parte de fora da calcinha, que é daqui, ó, pega dessa parte aqui e vai introduzindo o fitilho. De fora vai passando na bainha com a agulha, bem devagarinho para não furar o tecido, e sai do outro lado e aqui a gente faz o lacinho, puxa, né, o fitilho, franze a calcinha e faz o lacinho para fazer o acabamento. Então, esse aqui é o enxoval da bonequinha. Eu acredito que ninguém vai ter dificuldade para fazer esse enxovalzinho, né, da nossa bonequinha. Aqui eu só introduzi as meias, depois eu vou passar o molde das meinhas, tá? Passar o molde das meias. E os sapatinhos eu já expliquei como faz num outro vídeo. Ah, a respeito das mangas, que eu vou explicar como eu faço. Deixa eu voltar aqui, não. Vou desvirar, vou pausar, vou desvirar o vestido e já mostro. Olha aqui, ó. Quando eu costurei, que eu passei a costura aqui nessa manguinha, eu virei a bainha. Eu dobrei a bainha e fiz uns pontos invisíveis aqui, ponto de bainha mesmo, de calça, bainha que a gente faz, né? Aqueles pontos que a gente não vê o acabamento. A mesma coisa eu fiz no punho dela. Depois que eu fiz isso, usa a linha na cor do tecido, tá? Depois que eu fiz isso, eu introduzi a agulha aqui por dentro e passei por dentro dessa linha aqui, ó. Por dentro dessa linha, dessa margem de costura aqui. Então, eu passei a agulha com fio duplo, no mesmo tom, e cheguei até a metade da manguinha. Aí, puxei isso. Na hora que a gente puxa, dá essa leve franzida na manga. Então, fica um movimento bonito para a manga. Na hora que você veste a bonequinha, isso aqui dá um movimento bem bonito para a manga. E lá em cima também na manguinha, nessa parte aqui, ó, que eu disse que eu aumentei, essa parte aqui é toda de aumento, ó. Então, eu embebi daqui até aqui. O que que é embeber? É franzir. Dei uma leve franzida para que ficasse isso aqui, ó. Tá vendo? Esse volumezinho aqui, ó. Na parte de cima do vestido. Ó, fica esse volume na manga aqui. Eu acho bem bonitinho isso, mas para isso eu preciso deixar essa parte mais elevada. Se ficar rasinho como tá aqui, ela vai ficar uma manga simples, comum. Para poder conseguir dar esse efeito, precisa dar uma levantada nessa linha aqui, ó. Aí, na hora de montar, eu coloquei esse entremeio, costurei primeiro, juntei todas as peças. A saia, ela mede 15 centímetros por 85 de tecido, tá? Então, ela tem 15 centímetros de altura por 85 de comprimento, tá? Aí, a gente vai embainhar de um lado, eu já embainhei prendendo a própria renda. Essa renda aqui tem 1,5 a 2 centímetros de largura, você pode colocar a renda que você quiser. Aí eu coloquei um sutache aqui, só para fazer um acabamento mais bonitinho na bainha, que eu não queria uma bainha muito grossa, eu quis uma bainha fina, quase bainha de lenço. Aí de um lado você prende a renda, essa aqui é uma renda de algodão, eu acho que fica mais bonito para esse tipo de trabalho. Prende a renda de um lado, faz o acabamento da bainha desse lado. Também fiz o acabamento todo com um tipo de bainha virada aqui, olha, na costura de dentro, de ambos os lados, para fazer um acabamento bom, porque já que eu queria o avesso quase perfeito, eu fiz assim. Do outro lado, eu franzi todinho, até ajustar a saia ao corpo do vestido, que é a blusinha. Ajustei isso, eu ajusto de um lado, no caso eu ajustei desse lado aqui.
Aí prendi, fixei com alfinetes, depois vim costurando. Aí do outro lado, que é o avesso, eu só virei e vim com pontos também de bainha, para fazer o acabamento interno, com pontinhos bem pequenininhos e que não ficassem visíveis do lado de cá. Terminado, vesti na boneca, posicionei os pontos onde iam ficar os colchetes, prendi os colchetinhos à mão. Também quem tem máquina para prender colchete, eu tenho, balancinho, tenho aqueles outros colchetes, mas eu acho que para esse estilo de boneca, esse colchetinho aqui, que a gente chama popularmente de colchete da vovó, fica mais delicado. Ele é preso à mão e não fica aparente do outro lado. Porque se eu quiser usar tanto desse lado quanto do lado de dentro, eu não vou ver nada. Então, essa é a proposta da roupa que vocês vão receber lá no material de apoio. Eu creio que ninguém vai ter dificuldade, porque a maioria já faz boneca. Então, ninguém vai ter dificuldade nessa parte aqui. Só faltou mesmo uma meinha que eu resolvi fazer depois. Aí eu vou passar para vocês. Isso daí. E futuramente eu já vou trazer também como é que a gente faz a peruquinha, o cabelinho da boneca, com lã. Até lá, a gente se vê.